A tenda do encontro. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo, hoje Êxodo capítulo 33. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através delas você terá acesso à agenda da semana da igreja. E ali você vai poder conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 33. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. E eu quero compartilhar aqui do versículo 7 até o versículo 11, que diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em frente à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Agora nós vemos aqui então a tenda do encontro. E algo que é necessário que a gente venha falar aqui, destacar aqui, é que a tenda do encontro não é o tabernáculo. Portanto, nós não podemos confundir o tabernáculo, que vamos falar a respeito dele lá no capítulo 40, quando ele vai ser ali armado, com a tenda do encontro. Então, uma coisa é o tabernáculo e a outra coisa é a tenda do encontro. Mas nós precisamos ir percebendo algumas diferenças que existem entre a tenda do encontro e o tabernáculo. Por exemplo, aqui no versículo 8, no versículo 7, vai falar que quem quisesse. Vou ler o versículo 7 todo. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Portanto, essa tenda ficava do lado de fora do acampamento. E quem quisesse, então, consultar o Senhor, tinha que ir fora do acampamento. Portanto, essa tenda do encontro, ela ficava fora do arraial, fora do acampamento. E nós vamos perceber que o tabernáculo ficava no meio do acampamento, no meio do arraial. Portanto, se uma estava fora, a outra estava do lado de dentro. E o que isso como que nós podemos entender isso? Lembre-se que esse povo, ele foi escravo no Egito durante longo tempo, e o costume da religião pagã, não apenas no Egito, mas da religião pagã de forma geral, era construir então o templo dos seus deuses fora da cidade. Então o templo ficava do lado de fora. Esse povo estava acostumado, portanto, a observar a divindade do lado de fora. E esse era o costume, então, aqui de Moisés, no início dessa caminhada aqui com o povo de Israel pelo deserto. Lembre-se que aqui ainda está no primeiro ano desse relacionamento do povo aí no deserto.
E a tenda do encontro, que como dissemos aqui, vai aparecer na nossa história no capítulo 40, a tenda do encontro ela se situava dentro do arraial, no meio do povo. Por isso que eles diziam que Deus estava no meio do povo, ele morava com o seu povo, ele não ficava distante. Essa visão de distância da divindade com o povo era porque o povo, ele de uma certa forma, ainda não entendiam dessa forma como pecador, mas eu vou tratar aqui essa expressão sendo pecador. Então, um Deus santo não pode habitar no meio de um povo pecador. Portanto, era essa a impressão, algo similar a essa mensagem que o povo pagão trazia, daí a divindade estar sempre fora. Por quê? Porque a divindade sempre estava irada com o povo, por isso que descarregava sua ira no povo através de chuva. E a gente olha aqui então, por exemplo, para o Egito, nas pragas do Egito, então eles entendiam que eles estavam errados, na verdade, e que a divindade ficava então do lado de fora, porque não podia misturar com o povo, porque a divindade estava irada com o povo. Então, era isso que acontecia com o povo. Quando eu falei aqui a respeito das pragas, a minha intenção aqui foi falar a respeito de que quando acontecia uma chuva de granizo, por exemplo, na cidade, então o povo entendia que o Deus estava irado e que derramava então essa chuva de granizo. Então, quando a gente olha as pragas no Egito, você vai perceber que é sempre ali, então, na natureza, a forma como o Senhor se demonstrava ali na natureza. Mas quando o povo pagão, vivendo com deuses pagãos, passavam por situações, então, dessas de natureza, aonde haviam as catástrofes naturais, eles entendiam não como catástrofes naturais, mas como a ira de uma divindade sendo derramada sobre esse povo. Por isso, eles colocavam, então, os seus templos fora da cidade, porque a divindade, os deuses, viviam irados contra a humanidade. E o que nós vamos perceber aqui é que Moisés estava trazendo essa transição desse pensamento e dessa cultura que o povo de Israel estava acostumado com a entrada posterior aí, então, do tabernáculo no meio do povo, porque eles teriam medo da divindade lá no meio deles, porque se a divindade ficasse no meio deles, a divindade vivia irada, e eles vão perceber então que Deus é diferente, e Yahvé, como é chamado aqui várias vezes no texto, ele é uma divindade diferente daquela divindade que eles aprenderam ali a se relacionar. Deus vai mostrar desde o início da sua manifestação para esse povo que ele é um Deus diferente, que ele é um Deus zeloso, que ele é um Deus que cuida, que ele é um Deus que faz distinção. Lembra-se ali, quando nós falamos ali a partir da terceira praga, que Deus vai fazer distinção entre o povo do Egito e o povo de Israel. Portanto, Deus é esse que faz essa distinção. Então, nós vamos perceber aqui que o povo precisa passar por essa transição para poder aceitar, então, a entrada do tabernáculo no meio do povo, para que eles não viessem ter medo, porque o texto vai continuar falando que se alguém quisesse consultar a Deus, ele deveria ir até lá, sair do acampamento e ir até lá para ter esse encontro com Deus. Afinal, esse era o nome da tenda, né? A tenda do encontro, onde as pessoas iriam ali para se encontrar com o Senhor. E o que acontece é que o povo ficava sempre ali observando. Então, no versículo 8 vai falar: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé
à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Portanto, esse povo estava observando no sentido de ir aprendendo. Eles estavam aprendendo a se relacionar com Deus. Porém, com Moisés era um tipo de relacionamento diferente. Então, aqui no versículo 9, vai falar que assim que Moisés entrava, a coluna da nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Portanto, a forma como eles praticavam era a forma como eles aprenderam ali no Egito, onde eles ficavam de pé. Nós vamos aprender então a respeito de nos prostrarmos, não é verdade? Então, ao longo da história de Israel, Israel vai aprender a se prostrar diante de Deus como reverência. Aqui, esse ficar de pé era um tipo de reverência, mas um tipo de reverência aprendido com deuses pagãos. Nosso Deus, nós nos relacionamos de forma diferente e esse povo estava aprendendo a se relacionar com Deus de forma diferente. Então, eles ficavam observando, viam então a presença de Deus, entendiam a presença de Deus, mas o relacionamento de Moisés com Deus é um, do povo com Deus vai ser outro, onde o Senhor vai deixar claro aqui no versículo 11, quando ele vai falar que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Portanto, essa forma do Senhor se relacionar com Deus era uma forma que o povo não estava acostumado. Então, a gente vai perceber nas religiões pagãs e que também acontece conosco, que Deus fala com algumas pessoas, o nosso Deus fala conosco através de visões, fala através de sonhos. Isso acontecia também com o povo pagão. Lembra lá do rei do Egito que teve um sonho e José foi lá interpretar esse sonho? Portanto, Deus falou com o rei do Egito através de sonho. Então eles tinham sonhos, eles tinham visões, mas a forma como Deus se relacionava com Moisés era face a face, ou seja, era uma forma mais clara de se relacionar. E isso nós podemos ver e vale a pena você reler, estudar. Busca aí o estudo de João capítulo 15, que foi feito pelo Marconi na ocasião. Então, João capítulo 15, Jesus vai falar a respeito então desse relacionamento de amigo, porque esse relacionamento, essa forma como Deus se relacionava com Moisés era uma forma de amigo se relacionar, quando fala face a face, quando não há máscara, quando não há dúvida, mas que é algo claro. E isso aconteceu ali com Jesus, Jesus falando então ali com os apóstolos, com os discípulos, e é a forma como ele fala conosco hoje. Ele fala conosco face a face. Ele vem e fala conosco de forma clara. E uma das formas, uma das maneiras que o Senhor fala claramente conosco é através da palavra dele. O que acontece é que esse relacionamento, assim como uma amizade, ela é construída. Então, o ler apenas a palavra de Deus não é o suficiente. É necessário que a gente venha estudar a palavra do Senhor para entendermos. Amigos querem conhecer um ao outro, entender um ao outro. E é assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Uma das formas, não é verdade? Porque a gente se relaciona com Deus através da leitura bíblica, do estudo da palavra, não apenas ler, mas estudar, aprofundar, mas também através de oração, através de jejum, que nós vamos buscando aí esse relacionamento. E o texto vai acabar falando que
Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E talvez você já deve ter ouvido várias interpretações dessa passagem de Moisés sair ali, né, do meio do povo, montar essa tenda fora, ir até essa tenda fora, depois sair desse encontro com Deus, voltar para o acampamento, mas o Josué ficava lá. Então, na frente da tenda, ele não saía do lado da tenda, e algumas pessoas vão trazer alguns tipos de interpretação dessa passagem, mas algo que eu vi que é comum entre as Bíblias de estudo que eu leio, e eu li aqui em 3 Bíblias de estudo, e também aqui nesse livro da série Cultura Bíblica, né? Comentário de Êxodo, versículo a versículo, comentário introdução de Êxodo e então, o que eu vi em comum deles é que eles falam que o Josué ficava ali na tenda, na frente da tenda, servia ali como auxiliar e não se afastava da tenda, ele ficava ali na tenda do encontro para que ninguém entrasse ali, porque era um lugar então separado. Então ele ficava vigiando para que ninguém entrasse, ele ficava guardando ali, ele era responsável por guardar ali esse lugar aonde que o povo se relacionava, mas através do seu intermediário, que era Moisés. Moisés era o intermediário. E hoje nós temos então o nosso intermediário, que é Jesus Cristo de Nazaré. E quanto que nós temos buscado o nosso intermediário? Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala que nós temos um intercessor. Numa outra tradução vai falar de advogado, que é justamente esse que vai intermediar. Portanto, nós temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo ao justo, o Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação dos nossos pecados. Portanto, nós precisamos nos voltar para o Senhor, buscar o Senhor, nos relacionar com o Senhor. E hoje nós não precisamos sair para ter esse encontro, porque hoje Ele colocou o Espírito dele que habita dentro de nós. Portanto, nós temos um privilégio que esse povo não teve. E nós precisamos, então, perguntar como que temos aproveitado desse privilégio, onde temos Deus que habita em nós, não no meio do povo, mas dentro de nós. Como você tem se relacionado com esse Deus? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.